Vamos falar agora sobre trem de pouso. A finalidade dos trens de pouso é apoiar a aeronave no solo e também amortecer os impactos do pouso, frear a aeronave e controlar a direção durante o taxiamento ou manobras no solo. Em relação à superfície de operação, as aeronaves são classificadas da seguinte maneira: hidroaviões ou hidroplanos, que só operam no meio aquático. Repare aí no detalhe a presença de flutuadores. Os aviões terrestres, que só operam em superfícies sólidas. Aí no detalhe a presença de rodas nos trens de pouso. E os aviões anfíbios, que operam tanto no meio aquático como em superfícies sólidas. Repare aí a presença de rodas em trens de pouso. O formato da fuselagem é no formato de um casco de barco. E nas pontas das asas, flutuadores para dar estabilidade a essa aeronave quando ela estiver pousada no meio aquático. Em relação à distância de pouso e decolagem, as aeronaves podem ser classificadas da seguinte maneira: VTOL quer dizer Vertical Takeoff and Landing, ou seja, decolagens e pousos na vertical. Essas aeronaves decolam e pousam na vertical, não necessitam de pista para ganhar velocidade para o voo. Exemplo. Outra classificação é a STOL, Short Takeoff and Landing. São decolagens e pousos curtos. Neste tipo de operação, as aeronaves percorrem uma pequena distância na pista para ganhar força de sustentação. Muito utilizada por aeronaves militares. A última classificação são as aeronaves CTOL, Conventional Takeoff Landing, que são decolagens e pousos convencionais. Neste tipo de operação, a aeronave percorre uma grande distância na pista a fim de ganhar velocidade para fazer surgir a força de sustentação. A maior parte das aeronaves são classificadas como CTOL. Vamos falar agora sobre os tipos de trem de pouso. Quanto à mobilidade, nós temos três tipos de trem de pouso. O primeiro, que é do tipo fixo, ele não apresenta mobilidade, ou seja, ele não é recolhido para dentro de um compartimento específico. Ele fica exposto durante o voo da aeronave. E, por ficar exposto, provoca resistência ao avanço da aeronave. Para minimizar este efeito, as rodas são envolvidas em carenagens aerodinâmicas. Temos ainda o outro tipo de trem, que é o trem escamoteável. Esse tipo de trem é recolhido totalmente para dentro de compartimentos, não provocando nenhum tipo de resistência ao avanço. Finalizando, temos o tipo de trem retrátil. Esse tipo de trem é recolhido parcialmente, deixando após o seu recolhimento partes expostas. Veja aí no detalhe que os pneus ficaram parcialmente expostos após o recolhimento deste tipo de trem. Para a mobilidade do trem retrátil ou escamoteável para o seu recolhimento ou distensão, a aeronave dispõe de um sistema hidráulico ou elétrico.
No caso de falha desses mecanismos, desses sistemas, existe ainda um sistema manual de emergência que somente distende os trens. Ao lado vemos um painel de trem de pouso com alavanca e luzes indicativas para cada perna do trem. Quando o piloto baixa os trens de pouso, as luzes indicativas vão se acender, uma para cada perna, informando que os trens estão travados em segurança para o pouso. E após a decolagem, quando o piloto posiciona a alavanca de trem para cima, ou seja, recolher os trens de pouso, as luzes de indicação vão se apagar, mostrando ao piloto que os trens estão travados em segurança dentro dos compartimentos para a continuidade do voo. Em relação à disposição das rodas, ou seja, o local do avião onde o trem de pouso está instalado, ele pode ser do tipo convencional. Os trens de pouso principais, que suportam a maior parte do peso da aeronave, estão localizados à frente do centro de gravidade da mesma, fazendo com que a cauda da aeronave fique apoiada no solo através de uma pequena roda, conhecida como bequilha. O outro tipo é o tipo triciclo, onde os trens principais estão localizados atrás do CG da aeronave, fazendo com que o nariz da mesma fique apoiado no solo através do trem de nariz ou trem auxiliar. Vamos ver agora os tipos de amortecedores. O tipo mais simples é o do tipo mola, que é composto por uma lâmina ou um tubo de aço flexível, e o seu funcionamento é comparável ao de uma mola. Porém, a mola não absorve completamente a energia do impacto do pouso, fazendo com que a aeronave salte de volta ao ar. Isto pode ser evitado com a utilização de pneus de baixa pressão e também de uma manobra de pouso mais suave. Em alguns aviões, o trem de pouso é composto por uma estrutura rígida e articulada. O amortecimento neste tipo de trem é realizado através de aros de borracha ou também cordas elásticas, chamadas de sandals, e estão praticamente obsoletos. O amortecimento é feito da seguinte maneira: quando o avião pousa, o trem abre-se para os lados e os discos de borracha ou as cordas se esticam, absorvendo o impacto do pouso. Porém, ainda existe a tendência de devolver parte da energia absorvida para a aeronave, fazendo com que ela salte no ar. Esse tipo de amortecedor está sendo substituído por um polímero deformável, que além de absorver mais os impactos do pouso, evita o efeito ricochete provocado pelas cordas elásticas ou pelos discos de borracha. Os amortecedores hidráulicos são compostos por um cilindro externo, que tem no seu interior uma mola e uma haste guia, e um cilindro interno, que contém óleo e desliza sobre essa haste guia, se apoiando na mola. Durante o pouso, o impacto é absorvido pelo óleo e pela mola, e durante as manobras no solo, o peso da aeronave é suportado apenas pela mola. Os amortecedores hidropneumáticos têm no seu interior óleo, ar comprimido ou um gás. Este gás normalmente utilizado é o nitrogênio. Ainda dentro do amortecedor existe um cilindro interno, também conhecido como haste do amortecedor, ligado aos pneus da aeronave. Quando a aeronave pousa, o amortecimento do impacto é realizado pelo óleo, que é forçado a passar por um orifício em função do movimento da haste do amortecedor. Ligado a esta haste, existe um pino, conhecido como agulha, que passa dentro deste orifício, restringindo ainda mais o fluxo de óleo, desta forma realizando o amortecimento. Este mesmo orifício restringe a passagem do óleo em sentido contrário, evitando assim que a aeronave salte após o pouso. Vemos aí a condição do toque, onde o amortecedor será comprimido e o pino passará dentro do orifício, restringindo a passagem do óleo e comprimindo o ar ou o gás ao máximo. Quando este amortecedor chega no final de curso, existe o retorno. O retorno é pela expansão do ar comprimido ou do gás que foi comprimido. E o óleo retorna pelo mesmo orifício, sendo restringido o fluxo, desta forma suavizando o retorno da haste e evitando o ricochete.
Vamos falar agora sobre o conjunto das rodas. Esse conjunto permite a rolagem do avião no solo durante as manobras de pouso, decolagem, táxi e também permitem a sua frenagem. Fazem parte desse conjunto pneu, a roda, também conhecida como cubo, e os freios. Vamos conhecer os pneus que são utilizados em aeronaves. Esses pneus são similares aos utilizados nos automóveis, porém têm um desenho diferente e também regras muito mais rígidas para a sua construção e também para a sua recauchutagem. Temos dois tipos de pneus que são utilizados em aviação. Primeiro, o pneu diagonal e o pneu radial. Nesses dois tipos de pneu, a banda de rodagem que está em contato com a pista, ela possui sulcos que permitem o escoamento da água, minimizando assim a tendência do pneu entrar em aquaplaning. O pneu do tipo diagonal é construído utilizando-se lonas com borracha e são montadas diagonalmente em relação ao sentido de giro do pneu, formando ângulos menores que 90 graus, formando uma carcaça resistente. Vejam aí as lonas de construção. No detalhe, vemos a disposição de uma lona em relação à outra. Existe ainda uma lona de reforço localizada abaixo da banda de rodagem e que dá suporte à mesma. Existem conjuntos de pneu e roda, onde é necessária a utilização de uma câmara de ar, porque as rodas não possuem vedação adequada. Existem ainda os pneus sem câmara, que são os mais utilizados em aviões de médio e grande porte. Esse conjunto é montado em rodas que têm vedação adequada para evitar a fuga de ar. O pneu radial, assim como o pneu diagonal, também é construído utilizando-se lonas com borracha. Porém, a disposição das lonas no pneu radial é diferente do que no pneu diagonal. No pneu radial, as lonas são dispostas formando um ângulo de 90 graus com o sentido de giro do pneu, ou seja, as lonas são posicionadas no sentido do raio do pneu. Veja aí as lonas de construção no detalhe. Por baixo da banda de rodagem temos um conjunto de lonas que dá maior resistência à banda de rodagem, permitindo um número maior de pousos e também uma maior velocidade. Vemos aí o conjunto de lonas. E como no pneu diagonal, uma lona de reforço logo abaixo da banda de rodagem. Aqui vemos um conjunto montado de pneu e roda. As rodas são feitas de liga de metal leve e também são desmontáveis para facilitar a colocação e a retirada do pneu. A área do pneu que está em contato com a roda chama-se talão e no pneu utilizado em aviação é extremamente reforçado e não permite o uso de ferramentas. Vemos aí o pneu, a câmara de ar, a válvula de inflagem desta câmara de ar e esse conjunto montado na roda, fixado ao eixo do trem de pouso através de um rolamento. Além dos pneus com câmara e sem câmara, temos os pneus de alta pressão, que são utilizados em pistas pavimentadas ou duras, e pneus de baixa pressão, que são utilizados para pistas não pavimentadas, como grama, terra batida ou cascalho. Em relação à construção das rodas, nós temos três tipos básicos de rodas utilizadas em aviões. Temos do tipo flanges independentes, que é pouco utilizado. São dois flanges que se conectam a um cubo. Temos a roda do tipo cubo e flange. Temos aí a flange fixada em um cubo. Esse é o tipo de roda mais utilizado em aeronaves de médio e grande porte. E temos o último tipo, conhecido como meias rodas. São duas metades fixadas uma a outra através de parafusos. Esse tipo de roda é utilizado em aeronaves de pequeno porte. Os freios dos aviões não são utilizados somente para frear após uma manobra de pouso. Também servem para efetuar curvas fechadas em manobras no solo. Para fazer isso, o piloto executa uma frenagem diferencial, que é a aplicação do freio somente do lado em que está sendo executada a curva, juntamente com o pedal do leme.
Os freios são acionados pelos mesmos pedais do leme de direção. Aqui vemos os pedais do leme, acima dos pedais do leme instalados os pedais de freio e cada pedal de freio ligado ao seu respectivo cilindro mestre. Com poucas exceções, somente o trem de pouso principal é que possui freios, porque eles suportam a maior parte do peso da aeronave. A roda que está localizada no trem de nariz ou aquela roda da bequilha, como ela sustenta uma pequena parte do peso da aeronave, um freio nesse tipo de roda não seria eficiente. Os principais tipos de freios utilizados em aviação são o freio a tambor e o freio a disco. Vamos conhecer o freio a tambor. Esse sistema de freio é composto por um tambor que gira juntamente com a roda, duas sapatas que atritam com a parte interna do tambor e realizam a frenagem, um cilindro atuador que é o responsável pela compressão das sapatas contra as paredes internas do tambor, uma mola de retorno que traz as sapatas de volta à posição de freio livre e um sistema de ajuste que, em função da utilização dos freios, ocorre o desgaste das sapatas e esse sistema serve para ajustar a folga entre as sapatas e as paredes internas do tambor. Vamos ver o funcionamento do freio a tambor. Quando o freio está livre, as sapatas ficam afastadas do tambor por ação daquela mola de retorno. Ao pressionar o freio, as duas sapatas, ou também chamadas de lonas, se atritam contra o lado interno do tambor, fazendo assim a frenagem da roda. Essa força de frenagem é transmitida através de um fluido hidráulico de freio, desde o cilindro. Existem dois tipos de freio a disco utilizados em aviação, o disco simples e o disco múltiplo. Vamos conhecer o disco simples. Esse freio é formado por um disco que se movimenta junto com a roda. Ao pressionar o pedal de freio, o fluido hidráulico é transmitido através de tubulação. Vamos ver agora o freio a disco múltiplo. Esse tipo de freio é composto por vários discos rotativos e fixos, que se conectam na parte interna da roda. Seu funcionamento é similar ao do freio a disco simples, só que ao invés de um único atuador, nós temos uma série de atuadores que vão comprimir os discos fixos contra os discos rotativos. Nos discos fixos nós temos instaladas as pastilhas de freio. Dessa forma será feita a ação de frenagem. Aqui nós vemos os atuadores hidráulicos. No detalhe, vamos ver aqui os discos fixos, que contém as pastilhas aí na cor de bronze, e os discos rotativos entre os discos fixos que giram com a roda do avião. Esse tipo de freio é o mais utilizado em aeronaves de médio e grande porte. Quanto ao sistema de acionamento de freios, os freios podem ser acionados por um sistema hidráulico. O sistema hidráulico é utilizado praticamente em todas as aeronaves e baseia-se na utilização de um fluido que pode ser de base mineral, ou seja, destilado do petróleo, ou sintético, sob pressão. Esse fluido é levado através de mangueiras para os atuadores do freio. Temos o sistema pneumático, que utiliza ar comprimido no lugar do fluido hidráulico. E temos, por fim, o sistema mecânico, que é o acionamento dos freios através de hastes, cabos
alavancas, polias e etc. O freio de estacionamento é o freio normal em muitos aviões, onde os pedais são travados na posição de freio aplicado através de uma alavanca. Aí na figura vemos os pedais de freio e entre eles a alavanca de freio de estacionamento. Em outros aviões pode existir um sistema independente para o freio de estacionamento. O sistema de freio pode ter um sistema duplicado, que são dois sistemas normais que funcionam em conjunto, porém independentes, um a cada vez. Aqui vemos dois reservatórios hidráulicos, de maneira que a falha de um sistema não interfira no funcionamento do outro. Vemos aqui o sistema na cor verde, que fica disponível através da válvula seletora do freio alternado e vai alimentar o freio normal da aeronave. Na falta deste sistema de cor verde, temos agora um sistema azul, que vai ser acionado através da válvula seletora do freio alternado. Aí você vê no detalhe, quando essa válvula desloca-se para o lado direito da figura, permite que o sistema azul alimente o sistema de freio alternado da aeronave. O sistema de emergência independente. Temos um sistema alimentado por um acumulador de óleo, e esse acumulador será disponibilizado para o sistema de freio quando os outros dois sistemas falharem, através da válvula de isolação deste acumulador. Este sistema de emergência também pode ser utilizado como freio de estacionamento. Aí no detalhe você vê a válvula de isolação desse acumulador, que permite a passagem de óleo armazenado pelo mesmo para alimentar o sistema de freios da aeronave. Aviões de médio e grande porte possuem um sistema conhecido como antiderrapante, que permite que os freios sejam atuados com máxima força sem que os pneus travem. Esse sistema funciona baseado na velocidade de cada roda. Em cada roda existe um sensor que envia um sinal de velocidade para o computador, conhecido como computador de controle antiderrapante. Este computador compara esse sinal de velocidade proveniente das rodas com um programa de frenagem já pré-estabelecido. A partir desse sinal, o computador vai controlar válvulas que modulam a quantidade de óleo que vai ser enviado para os freios. Essas válvulas são as válvulas de controle antiderrapante. Esta ação de modular a quantidade de óleo ocorre centenas de vezes por segundo, independente da amplitude de pedal que o piloto aplique, ou seja, o piloto pode pisar a fundo nos pedais que o sistema antiderrapante vai aplicar a máxima frenagem sem deixar que as rodas travem. E antes do pouso, o piloto tem que se certificar que o sistema está funcionando. Se o sistema estiver inoperante, deve-se observar as restrições impostas pelo manual da aeronave. O controle direcional no solo é efetuado pelo trem de nariz, nas aeronaves de trem de pouso triciclo, ou pela bequilha, nas aeronaves de trem de pouso convencional. Este tipo de controle é feito pelos pedais do leme, por meio de cabos ou hastes. Em aeronaves de médio e grande porte, existe um pequeno volante para esta função, e que atua em cima do trem de nariz.